Olha quem tá aqui. Oi, minha princesa. Oi, bebezinho. Oi, fala oi. Oi. Olá, meus amados, graça e paz. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre manifestações do Espírito Santo. Você acredita em manifestações do Espírito Santo? E quando eu falo de manifestações do Espírito Santo, eu não estou me referindo apenas aos dons espirituais, mas formas do Espírito Santo se manifestar mediante o seu poder e a sua unção. É um assunto bem complicado, né? Com muitas polêmicas que têm surgido, muitas pessoas falam muitas coisas acerca disso. E muitos críticos. A manifestação do Espírito Santo, aconteça ela na época que for, ela sempre atrai muita crítica, muita crítica. E a primeira coisa que eu queria dizer aqui, antes de eu começar a falar sobre manifestações do Espírito Santo, é o seguinte. Para mim é muito complicado perceber que a maioria das pessoas que criticam a manifestação do Espírito Santo, primeiro deixa eu deixar bem claro uma coisa. Você vai encontrar vídeo aqui no meu canal onde eu falo acerca do que acontece em certas igrejas pentecostais, né? Pessoas que ficam lá horas e horas girando, uma bagunça, uma falação de língua e sem proveito nenhum, e você vê que todo culto é desse jeito. Né? Não é algo que, poxa, hoje teve um mover de Deus. Não, aquilo ali é o costume daquela igreja. Aí não tem ensinamento, não tem nada, é só aquilo ali. Então quero que você, primeira coisa, que você entenda que eu não estou aqui para defender tudo que acontece e que as pessoas chamam de manifestação do Espírito Santo. Não é isso. Eu quero tentar trazer uma visão equilibrada para que você não seja uma pessoa extremista, para que você não seja uma pessoa fanática, ok? Mas para que você também não seja uma pessoa cética, crítica, acusadora, porque você pode correr o risco de muitas das vezes estar falando mal do Espírito Santo. Isso é complicado. Algo que o Espírito Santo está fazendo e você chegar ao ponto de dizer que é o diabo. Isso é muito perigoso. Se eu vejo uma manifestação do Espírito Santo, no caso que as pessoas digam que é uma manifestação do Espírito Santo, e eu tenho dúvidas, sabe, eu vou orar muito, eu vou estudar muito, eu vou pesquisar muito antes de chegar a dizer, e talvez eu nem diga, talvez eu diga apenas, olha, não concordo, não quero me envolver, mas dizer, isso é do diabo, ainda mais quando pessoas estão sendo curadas, libertas. Primeiro que isso não é nem bíblico. Jesus disse que Satanás não expulsa Satanás. Mas a Bíblia diz que muitos dirão, em teu nome curamos, em teu nome... Todas essas curas, milagres, expulsão de demônios foram legítimas. Essas pessoas que dirão naquele dia, que profetizaram, que expulsaram um demônio, que operaram um milagre, foi legítimo. Elas fizeram mesmo pelo Espírito e pelo poder do nome de Jesus. Só que viviam uma vida de iniquidade. Mas como que eu posso viver uma vida de iniquidade e ainda assim Deus me usar? É simples. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que Saul, depois de caído, o Espírito Santo veio sobre ele e ele profetizou. Então, os dons e a vocação são irrevogáveis. É possível que alguém receba dons espirituais, receba capacitação espiritual, em algum momento da vida dela ela comece a viver de forma incorreta e o dom não vai embora, a unção não vai embora. A pessoa continua operando nos dons e o que é pior para ela, porque ela pensa que porque ela está sendo ainda usada por Deus, está vendo as curas, está orando e as coisas estão acontecendo, elas pensam que Deus está aprovando a vida delas. E aí, por isso que quando chegar naquele dia elas vão ter essa surpresa. Porque elas vão falar, Senhor, mas eu estava curando, eu estava profetizando, eu estava expulsando demônio. Só que nada disso aprova o seu caráter. O que aprova o seu caráter é fruto do Espírito e não dom do Espírito. Os cristãos mais carnais podem estar cheios de dons. A igreja que mais tinha dons espirituais
era a igreja de Corinto. Paulo diz, olha, não falta para vocês nenhum dom. Todos os dons do Espírito estavam ali presentes naquela igreja. E olha a carnalidade na qual aquela igreja vivia. Olha os pecados que Paulo teve que confrontar ali naquela igreja. Então, ser usado por Deus não significa que você é maduro, que você está andando em santidade, nada disso. Apenas você recebeu um dom, uma graça de Deus para abençoar outras pessoas. Tem pessoas que estão sendo usadas por Deus muito mais pelo amor que Deus tem ao povo do que necessariamente pela consagração daquela pessoa. Às vezes, a pior pessoa, né, que está vivendo ali em adultério, e vai lá, prega, pessoas são salvas, pessoas são curadas, e aí você pensa, Deus está aprovando o caráter dessa pessoa? Não, Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com as pessoas, Ele ama as pessoas, então as pessoas estão crendo, vão ser curadas, vão ser libertas, e o pregador vai achar que foi ele, mas não foi ele. Entendeu? Então Deus, por amor àquelas pessoas, Ele às vezes continua usando pessoas, mesmo que naquele dia essa pessoa ela vá ser reprovada. Ok? Então, voltando aqui à nossa conversa acerca de manifestação do Espírito Santo, eu quero trazer para você uma visão equilibrada, para que você não caia no erro de dizer que algo é de Deus quando não é, e dizer que algo não é de Deus quando na verdade é de Deus. Como eu já disse, isso é perigoso. Você começar a falar que algo é do diabo, quando na verdade aquilo é de Deus. Os fariseus faziam muito isso. E uma coisa que eu percebo é que a maioria dos pastores, líderes, que criticam manifestação do Espírito, que criticam milagre, não, isso aí, esses milagres são falsos, isso aí são pessoas contratadas. Não estou dizendo que não aconteça, tá? Não estou dizendo que não pode acontecer. Mas esses pastores, eles generalizam. Tudo que é sobrenatural, tudo que é poder de Deus, eles falam que é do diabo, ou que é de mentira, ou que é comprado. Tudo. Aí eu pergunto, cadê o verdadeiro na vida deles? Tá, se o que o cara tá lá, se a cura que está sendo feita lá na outra igreja é do diabo, por que na dele, que ele é tão santo, tão espiritual, tão fiel a Deus, por que na dele está faltando? Então é isso que eu observo muito. Aqueles que criticam os excessos dos ministérios alheios não olham para a falta que tem no ministério deles. Está me entendendo? Você pode olhar. Os pastores que estão mais criticando aí mover de Deus, batismo com o Espírito Santo, não, mas o pessoal está caindo no poder, riso no Espírito. Eu vou falar sobre todas essas manifestações, mas eu quero que você observe primeiramente uma coisa. Que a maioria dos pastores que criticam excessos, não, lá está tendo excesso, está tendo desequilíbrio, e ele não tem nada. Nem equilibrado e nem nada. Ele está no desequilíbrio de não ter. Né? Então eu acho que essas pessoas, elas primeiro, antes para elas terem moral de falar do excesso de manifestação no ministério de outras pessoas, elas precisam olhar para a ausência delas, a falta de manifestação no ministério delas. Porque Paulo disse que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ele disse, quando eu fui ter convosco anunciando o Evangelho de Cristo, eu não fui com sublimidade de palavras, nem com linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas com demonstração de espírito e de poder. Jesus nunca planejou que a pregação do Evangelho fosse desacompanhada do poder do Espírito Santo. Tanto é que ele disse para os apóstolos ficarem em Jerusalém, não saírem para começar o ministério sem que primeiro fossem revestidos de poder. Ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Tem muitas pessoas que não estão respeitando a ordem de Jesus. Elas se formam, se tornam intelectuais e ficam aí, criticando. Mas não tem excesso? Tem excesso, mas e aí? O excesso é errado e a falta não é errada? Como é que é isso? Então eu acho que uma pessoa que não tem poder nenhum na vida dela, que nunca não sabe nem o que é se mover nos dons, não sabe o que é a unção do Espírito Santo, não sabe o que é orar por alguém, a pessoa ser curada, essa pessoa não tem moral nenhuma.
para criticar pessoas que têm o poder de Deus na vida delas. Eu prefiro estar numa igreja onde existem excessos na área dos dons do que estar numa igreja onde existe escassez. Ok? Tudo que envolve sobrenatural, coisas sobrenaturais, vai ter dificuldade, vai ter que ter equilíbrio, você vai ter que estar lidando ali, olha, isso aqui está demais, você vai ter que... Paulo teve que fazer isso com os coríntios, mas eu prefiro ter que lidar com as coisas que podem acontecer de exagero, mas ter o poder de Deus, do que fazer como esses homens fazem, que é excluir o poder de Deus e viver só um evangelho intelectual. O evangelho não é intelectual, o evangelho é o poder de Deus. Jesus pregou o evangelho no poder do Espírito. Os apóstolos pregaram o evangelho no poder do Espírito. O evangelho é pregado no poder do Espírito Santo. Ok? O plano de Deus sempre foi que sinais acompanhassem a vida dos que creem. Marcos 16, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Esse sempre foi o plano de Deus. Então, eu quero que você observe isso, que a maioria dos pastores que criticam outros pastores por excesso de manifestação do Espírito, e alguns chegam ao ponto de dizer que não, aquilo ali não é manifestação do Espírito, aquilo ali é demônio. Olha para a vida desses homens. Você vai perceber que a maioria deles não tem poder nenhum na vida deles. É só, são meros intelectuais. E aí você precisa ter uma sabedoria para você olhar e você perceber que é muito parecido com o que acontecia com Jesus. Né? Jesus expulsava um demônio, vinha os fariseus, não, ele expulsa o demônio pelo poder do demônio. É muito parecido com o que esses homens fazem hoje. Isso me cheira muito mais a inveja do que qualquer outra coisa. Por que os fariseus falavam que as manifestações no ministério de Jesus eram demônio? Inveja, porque no ministério deles não tinha poder nenhum. E as pessoas ficavam maravilhadas, porque Jesus ensinava com autoridade. Ele falava a palavra e ele comprovava a palavra por meio dos sinais. Agora, esses homens, tudo que eles têm é intelectualidade e zero poder de Deus. Então eu acho que quem não tem poder nenhum, manifestação nenhuma, não tem moral para julgar a manifestação alheia. Então primeiro cuide da sua falta, e aí depois você vai ter moral de falar do excesso de outra pessoa. Ok? Paulo, ele corrigiu a igreja de Corinto, mas Paulo era um mestre no sobrenatural. Paulo era um homem cheio dos dons espirituais, cheio do poder de Deus. Paulo sabia o que era poder de Deus, manifestação do Espírito. Então ele tinha moral para falar que o que estava acontecendo ali era errado. Agora a pessoa não tem experiência com nada. Entendeu? Não tem experiência com nada. Quer falar de quê? Quer falar de quê? Você precisa orar, jejuar para começar a ter poder de Deus na sua vida. Para você saber o que é poder de Deus. O que é receber uma revelação. O que é Deus falar com você que alguém está com uma doença. Você chamar a pessoa ser curada. O dia que você souber o que é isso, aí você vai começar, né, a ter um pouco de capacidade para julgar outras coisas. Aí eles falam assim, não, mas o meu dom é o dom de discernimento de espírito. É por isso que eu estou dizendo que o que acontece ali naquele ministério não é de Deus. Engraçado, já percebeu que a maioria desses caras só tem o dom de discernimento de espírito? Não é estranho? Você já viu alguém que é usado em milagres, criticando outra pessoa que também é usado em milagres, falando que os milagres que acontecem lá não são de Deus? Já percebeu que geralmente é quem não tem que critica quem tem? Ainda diz que, não, mas eu tenho o dom de discernimento de espírito. É mesmo? Então vai lá e expulsa o demônio que está na vida daquela pessoa. Porque o dom de discernimento de espírito, ele vem acompanhado da autoridade para repreender o espírito. Paulo, quando ele teve o discernimento que o que estava na vida daquela jovem, lá em Atos, lembra da jovem que tinha um espírito de adivinhação? Paulo teve o discernimento de espírito, de que aquilo não era de Deus, de que aquilo era um espírito maligno. Mas Paulo foi lá e expulsou o demônio daquela jovem. Então se eu estou aqui, se eu estou orando por pessoas estão caindo no poder, pessoas estão rindo,
está acontecendo coisas que você não concorda e você diz que está tendo discernimento do Espírito de que o que eu estou fazendo é pelo demônio, vem aqui e expulsa o demônio de mim. Discernimento que não vem acompanhado de autoridade para expulsar aquele demônio ali é falso discernimento. A verdadeira pessoa que ela tem o discernimento de espírito, ela discerne e ela vai lá e ela expulsa e o demônio sai. Então se alguém está revelando pelo espírito, por espírito imundo, e você tem um discernimento de espírito, você vai lá, você bota a mão, o demônio manifesta e você expulsa. E aí a pessoa não consegue mais revelar nada. Entendeu? Então você vê que é balela. Discernimento de espírito nada, isso é inveja. Inveja. Eles não aguentam ver o poder de Deus na vida de outras pessoas, enquanto eles estudaram anos, mas estudo é muito bom. Estudo é muito bom. Mas estudo não traz o poder de Deus para a sua vida. O que faz o poder de Deus se manifestar na sua vida é a receita antiga: jejum e oração. Então para de falar mal dos outros. E vai jejuar, vai orar para ter o poder de Deus na sua vida. É muito feio uma pessoa que vive falando mal, criticando o que ela acha que está errado, mas não faz o certo. Tá, se a forma como aquela pessoa está curando o enfermo ali está errado, por que tu não vai curar da forma certa então? Ah, mas que eu acho que não tem que ser assim, sabe? Ah, eu acho que não tem que jogar o paletó. Eu acho que tem só que impor a mão. Tá, você tá impondo a mão? Tu tá curando alguém com imposição de mão? Então, ó, quietinho. Quando você começar a fazer o certo, aí você critica. Cuida primeiro da sua vida. Tira primeiro a trave do teu olho, depois você vai falar do cisco que está no olho do irmão. Você está conseguindo entender o meu raciocínio? Ai, mas é que eu não acho que para a pessoa ser curada tem que cair. Eu não acho que tem que cair. Tá, e você está curando como? Ah, de jeito nenhum. Então fica quieto. Fica quieto. Eu fico vendo na internet pessoas criticando igrejas, criticando ministérios, denominações. E enquanto ela deveria estar pregando o evangelho. Ah, mas não tem que criticar? Tem sim, mas quando você tem fruto na sua vida. Ah, porque Paulo criticou fulano. Paulo fala... Meu amigo, Paulo era Paulo. Paulo plantou igreja. Paulo... Gente, pelo amor de Deus, você não é Paulo. Para com isso. Então, quando você tem fruto, quando você tem coisas na sua vida, quando você prega, você evangeliza, você cura enfermo, você expulsa o demônio, você tem ministério. Agora a pessoa não tem nada. A pessoa fica aqui na internet criticando quem está fazendo. Ah, mas está fazendo errado. E tu está fazendo certo por acaso? Quem não faz o certo... Deixa eu te explicar uma coisa. Criticar o errado não significa que você está fazendo certo, meu amigo. Então tem gente que saiu da igreja, não está congregando, é o dia todo vendo Netflix e vai para o Facebook falar mal de igreja, falar mal de pastor, criticar, e ele não está fazendo nada, é o sujo falando do mal lavado. Ah, mas está fazendo errado, mas pelo menos está fazendo, e você que não está fazendo nada. Nada. Então primeiro veja a sua falta, depois você fala do exagero dos outros. Primeiro olha a sua falta. Amém? Então, falando sobre manifestação do Espírito Santo, Danilo, e esse negócio de cair na unção, cair no poder, isso não tem base bíblica? Tem base bíblica, sim. Você não lembra que quando o templo ficou pronto... Opa, tá caindo aqui. Que Salomão, ele ora e a glória de Deus enche o templo. Você não lembra que os sacerdotes, eles não conseguiam ficar de pé para exercer o seu ministério? Tem uns vídeos aí na internet onde se critica um homem que ele foi tentar pregar a palavra
E o poder de Deus era tão forte que ele falou, olha, eu não estou conseguindo pregar. E eles falam, não, mas isso não pode ser do Espírito, porque foi o Espírito que inspirou a palavra. Se tem uma manifestação e a pessoa não está conseguindo pregar a palavra, então não é o Espírito Santo, é o demônio. Tá, e lá, nesse dia, era o demônio que estava tentando impedir os sacerdotes de exercer o seu ministério? Ah, mas ele não vai pregar? Ué, você acha que ele não pregou no outro culto? Ele não prega todos os cultos do ano? Não pode ter um dia que o Espírito Santo fala, ó, hoje não quero ninguém vai falar, hoje eu vou derramar a minha glória. O Espírito Santo não pode fazer isso, não? Num culto. Não pode? Você é dono, você manda no Espírito Santo agora? Então a Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam exercer o seu ofício, eles não conseguiam ficar de pé por causa do peso da glória de Deus. Agora, isso foi na antiga aliança. O Espírito Santo não tinha sido derramado como ele foi derramado sobre a igreja. Então o que acontece quando alguém está recebendo oração e ela cai? Eu vou explicar para você o que acontece. Aquela glória que se manifestou para todo aquele coletivo e as pessoas não conseguiam ficar de pé, é a mesma glória que está se manifestando, mas para uma pessoa. E o corpo humano, ele não resiste. Você tem vários momentos onde um anjo apareceu, alguma coisa, uma visão que um profeta recebeu, e ele caiu como morto. Porque o corpo humano não resiste à glória de Deus. O poder de Deus, o nosso corpo é físico, gente. O poder de Deus, ele é sobrenatural. Então, às vezes eu estou orando por enfermos, eu oro por umas pessoas, elas não caem, eu oro por outras, elas caem. Mas as duas são curadas. E engraçado, sabe o que é engraçado? O engraçado é o seguinte. Vocês lembram quando Jesus ele curou no sábado? Jesus curou no sábado. Jesus não podia ter curado no domingo? Amanhã eu volto aqui e oro por você, sabe? Eu não quero escandalizar os religiosos. Mas não, Jesus, parece que tinha coisa que Jesus fazia que era para escandalizar mesmo. Você sabia que às vezes Deus faz coisas que é justamente para provar os religiosos? Sabia disso? Então Jesus ele cura no sábado. E olha o religioso, o que ele faz? Ao invés dele ficar feliz com a cura da pessoa, ele está preocupado com o sábado. Não, mas porque a Bíblia diz... Não. Meu amigo, a pessoa foi curada. Ah, mas caiu. Caiu, mas foi curada. Pelo amor de Deus. O cara tava no vício, caiu, foi liberto. Pessoas em depressão, depois que cai, levanta, livre da depressão. Você está mais preocupado com o método do que com o resultado. Ah, mas tá usando pano, tá usando paletó, tá usando lenço. E daí, meu amigo? Você não lê Bíblia, não? A Bíblia diz que Paulo, os lenços e aventais de Paulo expulsavam demônio, curavam doente. Eliseu abriu o Jordão como? Com a capa de Elias. Antes Elias tinha ido lá e aberto o Jordão com a capa. Não é novidade que a unção de Deus, ela não está só na pessoa, mas até nos objetos do homem de Deus. A unção de Deus estava no cajado de Moisés, estava na capa de Elias, estava nos lenços de Paulo, estava na orla do manto de Jesus. Então, se eu estiver cheio da unção do Espírito Santo e eu pegar o meu terno e eu jogar em alguém, meu irmão, a pessoa vai cair mesmo. Por quê? Porque a unção ela fica impregnada. Você não sabe o que é unção. A pessoa nem estuda a Bíblia para saber o que é a unção do Espírito Santo. A unção fica não só na pessoa, mas na roupa da pessoa. É só você estudar, é só você ler. Ah, por que Elias não orou para o Jordão abrir? Por que Eliseu não orou para o Jordão abrir? Por que ele usou a capa? Porque ele quis, meu amigo. Porque ele creu, ele teve fé para fazer isso e aconteceu. Tá me entendendo? Aí as pessoas ficam preocupadas. Ah não, porque a unção do paletó. A unção do paletó. Isso é inveja, porque a pessoa tem mais unção no paletó dela do que o camarada tem no ministério dele inteiro. Ah, meu, eu fico chateado mesmo. Eu fico chateado porque a igreja vive uma escassez do poder de Deus. Sim, ela vive uma escassez moral, vive, mas vamos pregar moralidade, vamos pregar santidade.
Mas isso não quer dizer que a gente tem que abrir mão do sobrenatural. Isso não quer dizer que a gente tem que abrir mão do poder de Deus. Aí quando aparece um ministério de poder, de unção, de sobrenatural, fica todo mundo criticando. Ah, mas porque o povo está caindo, está caindo. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas estão muito preocupadas, estão mais preocupadas com o método do que com o milagre. Em vez de ficar feliz pelo milagre, não, critica o método. Você quer ver outra coisa que as pessoas falam mal? Unção do riso. Né? Tem até um vídeo aí do Kenneth Hagin, onde a igreja está toda rindo e ele libera a unção sobre as pessoas caem e dão gargalhada, aí as pessoas, nossa, isso, a religiosidade deve doer, né? Na alma do religioso, porque na cabeça do religioso é o seguinte: choro é de Deus, lágrima é de Deus, risada é do diabo. Essa pessoa ela vai ficar escandalizada quando ela chegar no céu, porque lá no céu a Bíblia diz que não há choro. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e choro. Não, alegria no Espírito Santo. Então eu sei que o Espírito Santo ele pode provocar choro, arrependimento, quebrantamento, mas por que ele pode provocar isso e não pode provocar riso? Me explica. O que tem de maligno na alegria? O que tem de maligno na risada? Qual é o problema? Eu já orei por pessoas que riram e foram curadas de depressão. Já orei por pessoas que choraram e foram curadas de depressão. O Espírito Santo é que sabe o que cada pessoa precisa. E a Bíblia diz que no lugar de espírito angustiado, Deus daria óleo de alegria. A palavra óleo ela significa unção, unção de alegria. Isso está na Bíblia. Então, do mesmo jeito que o Espírito Santo pode cair sobre uma congregação e as pessoas começarem a chorar, se jogar no chão chorando, arrependidas, por que é que ele não pode fazer as pessoas rirem? A Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Qual é o problema? As pessoas estão rindo e depois estão saindo dali, estão indo se prostituir? Porque a árvore se conhece pelo fruto. As pessoas estão rindo e ficando mais deprimidas, ficando mais enfermas, ou estão sendo curadas? Outra coisa, mas cadê a base bíblica? Cadê a base bíblica? Tudo bem, vamos lá. Quando a sombra de Pedro começou a curar, onde é que tinha base bíblica para isso? Quando os lenços e aventais de Paulo começaram a curar e expulsar demônio, onde é que tinha base bíblica para isso? Onde é que tinha base bíblica para a pessoa ser curada tocando na roupa de Jesus? Onde é que tinha base bíblica para Jesus cuspir na terra, fazer lodo e botar cuspe no olho do cego? Onde é que tinha base bíblica para isso? Então a base bíblica ela é para a cura. Tem base bíblica para você ser curado. Agora, a forma como você vai ser curado, o Espírito Santo vai fazer do jeito que ele quiser. E se ele quiser escandalizar religioso, ele vai fazer de formas inusitadas. Inusitadas. Para que Jesus cuspiu e passou cuspe? Jesus não só podia botar a mão e falar, veja. Para que ele fez aquilo? Então, vamos romper com isso, gente. Desde que, mas se for uma manifestação que está ferindo a palavra de Deus, aí é outros 500. Agora, a pessoa dá risada, está ferindo a palavra em quê? A pessoa cair, está ferindo a palavra em quê? Uma coisa se, por exemplo, eu pego uma mulher, aí eu falo que eu vou sarrar nela e ela vai ser curada. Aí é diferente, né? Aí você está ferindo princípios bíblicos. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Agora, cair na unção. Eu estou dizendo que tem base bíblica. Eu estou mostrando para você que lenço, roupa, paletó, carregar a unção de Deus tem base bíblica. Mas ainda que não tivesse, se o Espírito Santo quiser fazer, ele vai fazer, meu irmão. Vai fazer e pronto, acabou. Por isso que é a manifestação do Espírito. Mas Danilo, e se foi hipnose? Engraçado, né? Muita gente fala que o que acontece no ministério do Benihim é hipnose.
O cara estende a mão e às vezes cai 100 pessoas no auditório, caem 100 pessoas. E falam que isso é hipnose. Rapaz, ô hipnose boa essa, hein? E por que eu não vejo homens que são profissionais da hipnose ganhando dinheiro fazendo isso? Por que você não vê? Aí quando é um pastor que está fazendo isso, é hipnose. Mas o cara que é profissional da hipnose não faz isso. Ah, não faz. Faz com uma pessoa. Quero ver fazer com 200. Quero ver estender a mão e cair uma arquibancada inteira de pessoas. Então, nosso Benny Hinn é o melhor hipnotizador do mundo, porque homens que trabalham com hipnose não conseguem fazer o que ele faz. Ah, me poupe, toma vergonha. Sabe como é que começou o ministério do Benny Hinn? Orando 10 horas por dia trancados num quarto. Então, assim, imagina no meu lugar, por exemplo. Para eu ir para um culto, orar por pessoas e pessoas caírem, serem curadas, eu receber palavras de revelação. Para isso acontecer, eu preciso jejuar muito. Eu preciso orar muito. Às vezes eu vou até madrugadas orando para no outro dia ter a unção de Deus operando na minha vida. Aí vem um camarada falar para mim que é demônio. Nossa, o demônio está muito exigente, hein? Quer dizer que o demônio, eu vou ter que orar, passar tempo com o Espírito Santo, jejuar para o demônio. Ah, por favor. Por favor. E o pior ainda é que essas acusações vêm de pessoas que não têm poder nenhum na vida delas. Isso é o que é o pior. Vem de pastores que você nunca vê esse pastor chamar um doente na frente para orar. E quer criticar o ministério dos outros. Então, primeiro, vamos olhar as nossas faltas, a nossa deficiência, a ausência do poder de Deus na nossa vida. Depois a gente fala do excesso na vida dos outros. Eu não tenho tempo aqui para poder abrir a minha Bíblia e pegar texto por texto por texto. Talvez em algum momento eu faça isso. Para mostrar para você que todas essas manifestações têm base bíblica, sim. Amém? Eu espero que você tenha sabedoria para filtrar tudo que eu falei aqui, meditar, analisar, principalmente, irmão, vai orar e pedir discernimento ao Espírito Santo. E ter um pouco mais de temor de Deus. Temor de Deus. Ainda que você não concorde, ainda que você ache que algo é escandaloso, cuidado antes de dizer que algo é do demônio. Cuidado, você pode estar atribuindo ao diabo as coisas do Espírito Santo de Deus. Tenha muito cuidado, tá bom? Então que Deus te abençoe e eu espero você no próximo vídeo.